uma altura em que o pastor Sidson lançou um desafio de haver uma MCI em cada capital de distrito. E ele convidou as pessoas que quisessem orar por esse projeto para se reunirem, para nós estarmos em oração. E eu participei de uma reunião, pelo menos que me lembro, sobre isso, mas na altura eu imaginava-me apoiar um projeto que viesse a surgir, mas nunca fazer parte mesmo do lançamento e isso. Mas Lisboa foi uma surpresa quando eu comecei a sentir, porque eu nasci mesmo no centro de Lisboa, eu nasci na Alameda, em Lisboa, mas eu vivi lá até antes dos 3 anos, então eu nunca tive muita conexão com a cidade de Lisboa, e de repente eu sentia o desejo de, nas minhas folgas, ir dar voltas em Lisboa de carro sozinho. Eu pegava na segunda-feira no meu carro e eu ia passear para Lisboa. E pronto, aí surgiu mesmo o desejo de poder abrir uma MCI em Lisboa. Na altura eu ainda não trabalhava a tempo integral na MCI. E aconteceu uma coisa no meu trabalho que me deixou com mais gana ainda para orar por isso, que foi, eu fui transferido para a margem sul no meu trabalho. E eu atravessava a ponte todos os dias de manhã para o outro lado a questionar Deus, como assim, tu estás a fazer suscitar em mim esse desejo de estar em Lisboa, mas de repente permites que eu vá trabalhar para a margem sul e que fique super longe. Eu voltava e eu atravessava a ponte 25 de Abril a olhar para Lisboa, a orar por Lisboa e a chorar. Eu não conseguia entender porque que eu estava a chorar. Eu olhava para a cidade e sentia assim um clamor pela cidade em si, por orar pela cidade de Lisboa. E eu só falava com Deus, eu dizia assim: Senhor, não é possível, isto é uma coisa estranha, porque eu nunca vivi em Lisboa, nunca tive essa conexão com Lisboa e agora de repente eu estou a chorar a olhar para a cidade. E Deus despertou-me depois, quando começou a trazer revelação e palavras de profecia à minha vida sobre isso. Deus levou-me a orar em lugares específicos de Lisboa. E antes mesmo de eu sonhar ou de imaginar com uma igreja em Lisboa, surgiu uma família que morava em Alfornelos e que começou a frequentar a MCI de Sintra e começou a frequentar o nosso grupo de vida no Monte Abrão na altura, que era um grupo de vida que eu liderava na casa do pastor Sérgio da pastora Bela. E eles começaram a frequentar esse grupo de vida, mas eles sempre falavam: poderia haver um grupo de vida mais próximo de nós, ou em Lisboa e tal, para ser mais perto. E aquilo começou a suscitar algo no meu coração. Nós podemos sim abrir um grupo de vida novo e irmos para uma zona diferente daquilo que nós estávamos acostumados. Então foi um pouco passo a passo realmente, mas tudo surgiu daí. Aí o grupo de vida de Alfornelos cresceu bastante. Houve uma altura que nós estávamos com 30 pessoas no grupo e precisámos de multiplicar. Então nós multiplicámos para a Amadora, daí multiplicámos mais uma vez para a Amadora, foram 2 multiplicações para a Amadora, e a terceira multiplicação do grupo de vida de Alfornelos foi para Lisboa. Nós multiplicámos o terceiro grupo de vida de Alfornelos para Campolide. E aí nós já entramos mesmo no centro de Lisboa. Eu lembro-me de ir uma vez para um monte orar, em Sintra, em Mem Martins, e eu estava a orar e de repente eu olhei assim ao fundo e dava para ver a cidade de Lisboa e dava para ver a ponte 25 de Abril. E eu fiquei a olhar e a orar, voltado para aquele lugar ali. E houve uma pessoa que veio ter comigo e que me disse: olha, eu sei que tu estás a olhar e a orar por uma direção específica para ali, e eu vejo muitas vidas a serem ganhas ali naquele lugar onde tu estás a olhar, vejo muitas pessoas a serem agregadas a ti e ao teu ministério, e vejo uma igreja muito forte a nascer naquele lugar. E aquilo trouxe muita convicção ao meu coração, porque eu não tinha partilhado com ninguém que estava ali a orar comigo o que é que eu estava a orar. Então trouxe mesmo muita convicção ao meu coração aquela palavra profética, e daí vieram muitas outras, muitas confirmações. Então todo esse processo
foi muito mais simples depois disso. Foi uma altura em que eu estava a liderar grupo de vida em Mãe Martins, em Sintra, e era uma altura em que eu me estava a reencontrar nesse lugar, não é? E estava muito envolvida, mas Deus faz as coisas de uma forma muito perfeita e que não nos deixa muita dúvida, ou se calhar nenhuma. Quando nós começámos a conversar e começámos a sair e começámos a orar sobre um possível relacionamento, Deus deu-me um sonho com Lisboa. E eu nunca tinha parado para pensar em Lisboa, nunca tinha parado para pensar numa igreja em Lisboa, nunca tinha pensado sequer em estar como responsável de alguma coisa em Lisboa, uma igreja. Mas Deus deu-me esse sonho e no sonho eu estava na liderança. E não de um projeto em Lisboa, mas de algo sobrenatural que estava a acontecer em Lisboa. Eu via um lençol de água a passar pela cidade, numa zona específica de Lisboa, e quem destapava essa fonte de água que passava esse lençol era eu. Então eu entendi que havia alguma coisa com Lisboa para mim também. Então semanas antes de nós decidirmos realmente começar um relacionamento, Deus já estava a plantar no meu coração esse desejo e a fazer-me entender que havia essa possibilidade, não é? Então foi algo que depois foi muito simples. É óbvio que a integração em si não foi tão simples porque eu não conhecia quase ninguém, não é? Dos membros, das pessoas que faziam parte, eu só tinha relacionamento com o João e com as outras pessoas que faziam parte já da liderança em Sintra, não é? Que já eram líderes de grupo de vida, já eram supervisores, então era um grupo muito pequeno que eu conhecia. Todos nós tivemos reuniões com o pastor Sidson, com a pastora Kenia, orámos pelo projeto antes de eu ter pernas para andar. E quando nós tínhamos já um número considerável de pessoas, nós tínhamos quase 50 pessoas que eram mais da Amadora para Lisboa, aí nós tivemos uma reunião com todos, apresentámos a hipótese de iniciar os cultos numa igreja em Lisboa e perguntámos quem estaria de acordo. E de todas as pessoas que estavam na sala, apenas uma disse que não queria participar, todos os outros disseram que sim. Então daí nós ganhámos a força e o fogo para avançar. Fizemos um culto inaugural, um primeiro culto de experiência num hotel em Lisboa, no Hotel Mundial. E naquele dia nós estávamos super empolgados, as pessoas participaram todas, já tínhamos gente a querer participar no MOC, que já vinha do MOC lá de Sintra, pessoas que já estavam no Ministério de Louvor e tudo. Então para nós aquilo foram vários pequenos passos que nos mostraram que estamos no bom caminho, vamos avançar. Todos os inícios são muito complicados, foram muitas barreiras mesmo para serem ultrapassadas, inclusive no nosso próprio coração como líderes e como pastores, né? Houve coisas que nós precisamos de ultrapassar, porque quando nós temos um sonho dado por Deus, nós sempre, humanamente, temos a tendência de achar que tudo vai ser super rápido e que não existe um processo para ser vivido. E quando nós tínhamos visões ou sonhos, principalmente eu, todas as vezes que eu tive visões ou sonhos com a Igreja de Lisboa, eu via multidões. E quando nós começamos a igreja, são poucas pessoas. Aquele grupo nunca estava sempre. Então, o início de igreja, nós pensarmos, temos um grupo de quase 50 pessoas que estão connosco, vai ser uma bênção e tudo vai começar assim, cheio de vigor e tal. Aí nós chegamos a cultos em que nós tínhamos 5, 6 pessoas no culto, né? Houve momentos em que havia mais pessoas no louvor do que pessoas sentadas a louvar a Deus junto connosco, né? Então essa barreira, muitas das vezes, da falta de compromisso da parte das pessoas, isso tudo foi difícil. Nós ao longo do tempo fomos entendendo que é mesmo assim, mas houve muitas outras dificuldades. A dificuldade do espaço para a igreja ao início foi muito complicada, porque nós iniciámos a igreja no espaço de outra igreja. Ao início tudo parecia muito bonito, mas depois nós sofremos bastantes coisas negativas mesmo naquele espaço. Nós não nos sentíamos à vontade lá.
Depois houve um momento em que nos passaram para uma cave escura, sombria, antiga, tipo, que nós olhávamos à nossa volta e nós pensávamos, como assim, o que é que nós viemos aqui parar? E montar e desmontar. Tínhamos que montar e desmontar tudo, todas as semanas, até um palcozinho portátil de paletes nós arranjámos para montar, porque não tinha palco, não tinha nada ali naquele espaço. Então nós tínhamos que montar todo o sistema de som todas as semanas, a decoração, cortinas. Tudo. As cortinas. Nós punhamos umas cortinas pretas para ficar mais com ar de MCI. Então todas essas coisas nós precisávamos montar todas as semanas. Mas assim, mas Deus sempre ia trazendo confirmações e visões e nós fomos nos ajudando muito um ao outro. Quando um estava mais para baixo, o outro apoiava. Quando o outro estava mais para baixo, o outro apoiava. Então isso foi uma ajuda. Depois, nós tivemos também o desafio de muitas pessoas que não ficaram connosco, do projeto inicial. Neste momento dos tais, daquela reunião que houve, a perguntar quem é que estaria connosco, quem é que não estaria, são pouquíssimos aqueles que estão connosco desde esse dia. Somos nós os dois, a Vilsa, a Irene, o Tiago, e acho que sou. E nós tivemos o desafio de substituí-los de alguma forma. E muitas dessas vezes nós tivemos que ser nós dois a substituir mesmo. Então houve momentos em que os grupos de vida eram quase todos liderados por nós. Eu liderava um, ela liderava outro, nós liderávamos os dois juntos, outro. O Tiago e a Marisa estavam a liderar outro grupo de vida. Então nós simplesmente alugámos uma sala, escolhemos um hotel no centro de Lisboa, que foi o Hotel Mundial. Era um hotel assim mais central, mais mesmo na zona mais lisboeta mesmo, como nós costumamos chamar. E nós fizemos o culto, terminámos, alugámos aquele dia, terminámos, arrumámos as coisas e saímos. E na altura não foi lançada ainda uma data de início dos cultos mesmo. Então foi só uma experiência que nós fizemos. Depois nós mudámos para uma outra igreja e surgiu essa hipótese. O pastor Citizen conversou comigo que tinha surgido a hipótese por um conhecido dele de nós usarmos o espaço de uma outra igreja. E nós achámos que era uma boa porque já tinha uma estrutura de igreja, era diferente de uma sala de hotel que não tem púlpito, não tem a infraestrutura de uma igreja normalmente. Então, para nós pareceu-nos ser algo positivo, né? Nós iniciámos os cultos lá, o espaço era muito grande para a quantidade de pessoas que nós tínhamos ao início, mas foi bom. Aí houve um período em que nos pediram para nós mudarmos para a cave dessa igreja. E aí nós começámos a ficar mais descontentes, né? Porque não era um lugar tão agradável. Era uma zona mais sombria, tínhamos que descer umas escadas que nós achávamos que em qualquer momento elas iam desmoronar. Então não foi tão fácil assim ao início, mas houve uma altura em que eles estavam a alugar para várias igrejas já, não só a nossa, e nós tivemos que mudar um pouco o nosso horário de culto por causa de uma outra igreja que queria ocupar o espaço. E para nós não nos cederam o espaço do auditório em si, mas para essa outra igreja, porque tinham muitas pessoas, cederam. E o que aconteceu foi que nós tivemos que nos sujeitar a estarmos durante o nosso culto, durante o momento da palavra, a ouvir os passos das pessoas em cima que já estavam a preparar o culto seguinte. Então para nós tornou-se um pouco insustentável isso de nós não conseguimos ter um culto tranquilo, estarmos ali no nosso espaço, estarmos a usar o espaço e ser exclusivo para nós. Eu comecei mesmo a procurar um espaço específico para nós, para a igreja. Mas foi muito difícil, foram 8 meses de procura, em que eu todos os dias tinha alertas dos sites quase todos para ver se surgia alguma coisa, algum espaço novo. E todas as semanas eu visitava vários espaços em Lisboa e nós levámos muitos nãos por ser uma igreja. Sempre que nós estávamos assim prestes a ter algum compromisso, quando descobriam que era para uma igreja, diziam: não, para a igreja nós não queremos.
Então decidimos temporariamente ir para uma sala de hotel enquanto nós não tínhamos um espaço próprio. E para nós foi tranquilo, nós fomos para a sala de hotel, o hotel era agradável, mas foi um período de muita transição em que algumas pessoas desmotivaram um pouco e deixaram de frequentar tanto a nossa igreja. Então novas chegaram, não é? Foi uma altura... E novas pessoas chegaram, novas pessoas que vieram agregar também bastante, mas naquela altura foi assim uma altura de muita transição para nós como igreja. E aí um belo dia em que eu já estava desesperado, a pastora Kênia conta até hoje a história do dia em que eu cheguei à MCI de Sintra e na hora do almoço ela disse, vamos almoçar. Eu disse, não, hoje eu não estou com fome. E ela disse assim, não, o João para estar sem fome é porque o assunto está mesmo grave, é porque ele está mesmo desesperado por ter um lugar, então vamos orar com mais fervor ainda, porque ele já está até a perder a fome. Então, nesse dia eu decidi entrar no OLX. Eu nunca pensei em procurar um espaço para a igreja no OLX e encontrei este espaço onde nós estamos hoje, mas as fotos não tinham nada a ver com o espaço em si. Então eu olhei para aquelas fotos e pensei, não sei, isto parece muitas barreiras, muitas divisórias e tal, não parece ser um espaço grande. Então não sei, mas pronto, olha, vou ligar, por desencargo de consciência, né? Vou ligar. E eu já estava tão marcado daquela história de ir a lugares e depois quando me perguntavam o que era, eu ter que dizer que é uma igreja e dizerem-me que não, que eu ao telefone com o homem que atendeu, né, o senhorio, disse assim, olha, mas eu vou já avisar para que é. Isto é para uma igreja, nós vamos abrir uma igreja evangélica, nós somos sérios, mas para que saiba já que é para uma igreja, porque se tiver alguma barreira eu escuso de ir visitar o espaço. Eu já estava num modo mesmo saturado. E o senhor do outro lado parou e eu pensei para mim, já vai dizer que não. Aí ele disse assim, para uma igreja? Então para uma igreja eu quero mesmo alugar, o espaço vai ser vosso. Eu fiquei assim, eu até disse, desculpa, eu não percebi o que é que o senhor disse. E ele disse, não, eu quero mesmo, porque eu tenho ideia que as igrejas são sérias e que pagam a renda corretamente e tal, graças a Deus que ele tem essa ideia. E eu fiquei assim, não, eu preciso ir ver esse espaço. E eu fui ver. E ele marcou comigo num dia em que ele ia para o Algarve de férias à noite, então eu tive que ir no próprio dia que eu liguei para ele, no próprio dia que eu vi o anúncio eu liguei e eu vim ver o espaço. Eu não estava a entrar ainda no espaço, ele já estava a dizer, eu tenho certeza que vocês vão fechar contrato comigo. Aí ele entrou aqui dentro, mostrou e ele já dizia, vocês aqui podem fazer o vosso auditório, ali eu sei que vocês costumam ter coisas com crianças, podem fazer ali a sala das crianças. E ele foi mostrando os espaços e ele próprio foi direcionando onde é que nós íamos fazer as coisas. Eu pensei assim, não, isto não está a acontecer. Aí eu fiquei com a chave, mostrei ao pastor Citizen, o pastor Citizen gostou bastante do espaço. Então nós passámos por várias fases na cave, não é? Não é só pela forma como nós nos sentíamos na cave, mas também todas as dificuldades e desafios que íamos tendo enquanto estávamos lá, não é? Foi uma mistura de muita coisa. A mistura de estar num espaço onde nós não nos sentíamos em casa, e porque nós não nos sentíamos em casa, os membros também não se sentiam, não é? Porque parte da liderança. E depois esse tempo, que foi 1 ano e meio de trabalho, de igreja, foi um tempo de muitas mudanças, de muitas alterações, de as pessoas que nós achávamos que íamos estar sempre com elas, deixámos de estar, e tu tentas não te desiludir, mas acabas sempre por passar por esses momentos. E o facto de pessoas cujo coração não estava em Lisboa, não é? E cada um tem o seu lugar, não é isso que está em questão, mas o facto dessas pessoas saírem e outras pessoas que o coração estava em Lisboa entrarem também fez toda a diferença para o ambiente espiritual. E como fez a diferença no ambiente espiritual, toda a igreja se moveu de uma forma totalmente diferente. Então quando nós viemos, o João encontrou este espaço e nós viemos para aqui, nós já tínhamos um pouco, já vivíamos mais com união, mais em comunhão, mais com uma ideia de igreja-família, que era o que nós tínhamos na rede do João em Sintra. E estávamos a voltar
a sentir isso, ou eu estava a voltar a sentir isso porque era o que eu conhecia, não é? E quando nós chegámos aqui a este espaço, e eu conheci ao mesmo tempo de toda a equipa de liderança, nós ficámos em casa. E o facto de nós estarmos aqui todos e ninguém querer ir embora para casa, sabes? Porque era o que nós tínhamos antes, era aquilo que eu conhecia, essa sensação de nós estarmos em casa e de toda a gente querer estar o tempo todo junto. E foi o que aconteceu nesse momento, e foi o que aconteceu nas obras da igreja, que assim foi, sei lá, o tempo foi uma injeção, sabes, na igreja, porque foi um tempo de as pessoas estarem a entregar o tempo que tinham, os dons que tinham, até os dons que não tinham, porque as meninas, as raparigas, estava tudo a pintar a igreja e estava tudo a limpar e estava toda a gente motivada, e é aquele momento em que tu fazes tudo aquilo que é preciso ser feito. E viver isso pela obra de Deus, pela casa de Deus, é extraordinário. E isso tudo desbloqueou imensas coisas na vida da igreja, na nossa vida como líderes, como pastores, na nossa vida até pessoal, não é? Porque nós sempre tivemos uma boa relação como casal, mas claro que tu acabas sempre por conversar sobre tudo o que se passa na igreja, tu acabas por conversar em casa. E então foi também um tempo de muita leveza em todas as áreas, não é? Porque nós já não falávamos só de problemas, já falávamos de alegrias, já falávamos de coisas boas, já conseguíamos conversar um com o outro, não só a lembrar as promessas que Deus tinha dado para nos alegrarmos, mas a começar a viver a promessa, não é? E as alegrias. E isso fez muita diferença, o termos o nosso espaço e sentirmos que o espaço é realmente a nossa casa, fez a diferença. E sentirmos e vermos na prática que os membros também se sentiam em casa e que estão à vontade, e ouvir as pessoas que vêm visitar dizer, olha, nós sentimos amor, nós sentimos cuidado, nós sentimos o abraço, nós sentimos a presença de Deus, isso é o que vale a pena, é o que é gratificante e faz entender que estamos no sítio certo. Eu não era pastor sequer em Sintra, nem era obreiro, nem obreiro em treinamento. Eu fui obreiro em treinamento na altura da transição para Lisboa. Tudo para mim era bem mais leve quando eu estava em Sintra. A partir do momento em que eu assumi a responsabilidade de estar na MCI Lisboa e de fazer a MCI Lisboa se tornar uma igreja, isso teve que gerar desafios, um encargo pela liderança diferente, e ao mesmo tempo eu olhava à volta e não havia estrutura, não havia nada montado naquela altura. Então, quantas e quantas vezes Satanás lançava setas na minha mente, né? Do tipo, tu foste largar toda aquela estrutura que tu tinhas lá naquela igreja grande para vir para aqui, para estares à frente de 5, 6 pessoas no culto, né? E isso foi algo que muitas vezes eu confesso que deixei mexer na minha mente e no meu coração. Foram momentos mais sombrios do meu ministério naquela altura. Momentos em que eu questionava Deus, em que eu perguntava, mas porquê que tu me trouxeste para aqui? E eu olhava para a Catarina e eu pensava assim, poxa, eu ainda arrastei a Catarina atrás para viver isto. E para ela, assim, eu sempre fui muito sociável. No meio da minha timidez eu sou sociável e eu converso com as pessoas, e eu fui criando muito essa liberdade de conversar com pessoas por causa do cargo de liderança em Sintra, e eu ia continuando a conversar com as pessoas, mas eu pensava, mas a Catarina está sozinha, ela largou as poucas amizades que ela tinha lá em Sintra, viemos para aqui e agora nós estamos sozinhos aqui. Ela não tem as amigas que ela tinha lá
eu continuava a trabalhar na MCI de Sintra, então eu continuava a ver as pessoas lá, eu continuava a ir aos cultos à MCI de Sintra, porque a nível de trabalho eu tinha que ir, e Deus foi trabalhando muito no meu coração, e a Catarina foi muito fulcral nesse aspecto comigo, porque muitas vezes ela animava-me nesses momentos, ela dizia, não, mas nós temos as promessas de Deus, nós temos que ficar agarrados às promessas dele, e as coisas vão avançar e vão dar certo, vamos continuar. Todo esse processo transformou muito o meu caráter e transformou muito como líder e como pastor, depois mais tarde de ser consagrado pastor. Já quando esse assunto estava resolvido no meu coração, foi completamente transformador. É um curso intensivo, não é? Nós aprendemos em pouco tempo, se calhar aquilo que se tivéssemos continuado no confortável, demoraríamos se calhar anos e anos e anos para aprender e para transformar no nosso caráter e para alcançar alguma coisa em Deus, não é? Na nossa vida. É tudo muito rápido, nós somos espremidos por Deus muito rápido, as respostas são dadas rápido, então é um curso intensivo na presença de Deus. Acho que um dos momentos de auge foi a vinda para aqui, né, para este espaço. Esse foi para mim um momento fantástico, todo aquele tempo ali. Tudo aquilo que foi primeiro tinha um sentimento diferente. A primeira turma de CMC. A primeira turma de CMC. Na outra igreja. Nós alugávamos o espaço. A primeira festa de aniversário que fizemos aqui da igreja também foi aqui foi muito bom. Mas agora, pensando mais recentemente, o tempo da pandemia, por mais incrível que pareça, foi um tempo bom para nós. Conseguimos ter um contacto mais próximo ainda com várias pessoas da nossa igreja que nós não conhecíamos ainda tão bem. E a Catarina teve um período em casa, graças a Deus foi bom nesse aspecto, que nós podemos fazer videochamadas para várias pessoas da igreja, e nós achámos super interessante porque nós combinávamos, marcávamos a hora que nós iríamos fazer a videochamada, e quando atendiam do outro lado estava a família inteira no sofá e todos à espera da oração do pastor. Então foi muito interessante porque várias pessoas nunca tinham frequentado a nossa igreja, nunca tinham visitado, e estavam ali na sala à espera daquele momento, e foi um tempo bastante positivo para nós, porque nós aproximámos mais de pessoas, ouvimos as histórias delas, e isso fez com que nós conseguíssemos entender mais alguns dos membros da nossa igreja e tivéssemos mais convívio com eles. Outro momento que eu me lembro com muita alegria e que eu lembro do entusiasmo da igreja em si foi quando a Catarina foi consagrada pastora. Porque eu já era pastora há um bom tempo, né? E ela ainda era só obreira. E na altura ela já liderava pastores, porque nós já tínhamos recebido pastores que estavam connosco aqui na igreja e que já eram pastores junto connosco, e eu lembro que as pessoas ficaram muito alegres com a notícia e prestigiaram. Estava praticamente toda a nossa igreja nessa conferência, e foi um momento muito bonito. E para mim outra coisa muito positiva e que eu fico muito feliz é o facto de hoje nós já podemos delegar responsabilidade noutras pessoas. Nós temos líderes de todos os ministérios e nós delegarmos responsabilidade nesses líderes. E nós sabemos que temos uma equipa de liderança ali que nós não precisamos de estar para as coisas funcionarem. Se nós estivermos de férias ou se nós tivermos que faltar por algum motivo, o culto acontece na mesma, as coisas todas estão a funcionar na mesma. Então isso para nós é um motivo de imensa alegria. Brilhante. Multidões. Não, na verdade assim, nós acreditamos até hoje em todas as visões que tivemos, em todos os sonhos que tivemos. Sim. Que nos mostravam muitas pessoas, multidões mesmo. E assim, nós sabemos que a nossa seara é grande, não é? Nós, se em qualquer outra MCI a seara já é grande e extensa,
numa MCI na capital, a seara é mais extensa ainda, porque estamos a falar de uma abrangência de pelo menos 1 milhão de pessoas. Então, o nosso trabalho, aquilo que está diante das nossas mãos, nós sabemos que não o faremos sozinhos, como é óbvio. Muitas igrejas, graças a Deus, em Lisboa, a impactar esta cidade, mas nós sabemos que nós temos uma responsabilidade muito grande por muitas vidas, e nós vemos isso, essa realidade, pela fé. Nós acreditamos mesmo que o que nós estamos a viver é uma pequena gota no oceano daquilo que Deus já preparou para a MCI Lisboa. Infelizmente, nós passamos por um período de estagnação, sendo o mais sincero possível, como igreja, em que o nosso crescimento parou num certo ponto, por algumas circunstâncias que aconteceram na igreja em si, e por algumas circunstâncias nossas também, como casal. O nascimento do Gustavo fez com que nós tivéssemos que nos dedicar ao Gustavo e não nos dedicássemos tanto à igreja durante este período. Mas eu acho que nós precisamos de mudar nesse aspecto da igreja se ver e funcionar como um organismo vivo, em que nós não podemos nos habituar às amizades que já temos aqui, às pessoas que nós já vemos à nossa volta, aos grupos de vida que nós já temos. Nós precisamos de entrar numa nova era de multiplicação na nossa igreja. E entrar na sociedade, não é? De atingir a sociedade à nossa volta, de sair das 4 paredes, das pessoas entenderem que têm um chamado de evangelização, que precisam de pregar a palavra para os seus colegas, para os seus familiares, para os seus amigos, que a nossa igreja precisa de crescer, desenvolver, atingir mais pessoas, ver novos convertidos aqui, pessoas a entrarem para estas portas e a terem um encontro com Jesus. Resumindo então por uma frase apenas, porque eu falo muito, né? Então, foi a maior montanha-russa da nossa vida, cheia de momentos e emoções. Uma grande aventura. Nós temos uma gratidão muito grande no nosso coração por tudo aquilo que Deus já fez até hoje. Sim. Por todas as pessoas que ao longo deste percurso de 7 anos fizeram parte e que fazem parte da MCI Lisboa. Então eu acho que a mensagem principal que nós podemos deixar para vocês neste 7º aniversário é nós ainda estamos no início de tudo aquilo que Deus quer fazer. E Deus conta contigo, conta comigo, Deus conta com todos nós para fazer uma obra fantástica. E Deus realmente tem urgência em fazer, em agir nesta cidade. Nós vemos que os tempos que nós vivemos são tempos em que a igreja precisa de se levantar como uma igreja mesmo, no seu contexto, no seu significado. A igreja precisa de ter significado na sociedade de hoje, precisa de demonstrar a posição de Deus no meio de uma sociedade perdida e de tudo aquilo que nós vemos à nossa volta. Então, o nosso desejo é que a nossa igreja seja esse marco na sociedade e que faça a diferença nesta cidade, que é a cidade de Lisboa, e que daqui possam sair muitas pessoas para muitos lugares onde Deus vai usá-las, vai tocar, vai transformar outras vidas através da vossa vida, e desta igreja possam surgir muitas outras igrejas também em Lisboa e nas cidades mais próximas. Então o nosso desejo é realmente que cada um possa entender que nós estamos ainda no início de tudo aquilo que Deus quer fazer connosco e através de nós. E nós também somos muito gratos pela forma como a nossa liderança, como o pastor Cícero e a pastora Kênia, confiaram em nós desde o princípio. No início da MCI Lisboa, o pastor Cícero e a pastora Kênia eram os pastores da MCI Lisboa e nós éramos só auxiliares, éramos pessoas que estávamos a apoiá-los.
mas houve um momento de transição, houve um momento em que nós assumimos a responsabilidade pela Igreja e eles confiaram em nós e eles apostaram em nós, investiram em nós. E nós damos muitas graças a Deus por nós termos tido uma liderança que confiou e acreditou em nós e que esteve do nosso lado e que nos apoiou em oração, e nós sentimos isso. Então, muito obrigado a todos os outros pastores da MCI também, que sabemos que oramos por nós, por todos os intercessores, todas as pessoas que têm, pagam por essa intercessão por nós e pela nossa Igreja. Obrigado a todos. Obrigada.